Será que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para homens? E a resposta é: depende, como você verá ao final desse vídeo. No mandado de injunção número 7452, em que pese o pedido estar limitado, a princípio, a relações homoafetivas entre homens do gênero masculino, os ministros do STF ampliaram o debate para estabelecer a definição de mulher para o alcance da Lei Maria da Penha. E nesse aspecto, segundo o STF, o conceito de mulher empregado pela lei refere-se não apenas a pessoas do sexo feminino sob uma perspectiva exclusivamente biológica, mas abrange igualmente pessoas com identidade de gênero feminino. Mas o que é isso, professor? Como é que funciona? Olha só, independentemente da orientação sexual da mulher, a proteção especial da lei vale tanto para as mulheres vítimas de violência doméstica, ou seja, no critério biológico, quanto para lésbicas, travestis e transexuais com identidade social feminina que mantém relação de afeto em ambiente familiar. Mulheres transexuais, portanto, são mulheres no sentido empregado na lei, não sendo necessária, nesse caso, a analogia para protegê-las sob a égide da Lei Maria da Penha. Agora, já em relação aos homens, diante da ausência de uma regulação expressa sobre a proteção de homens em relacionamentos homoafetivos, forçoso concluir que a aplicação da Lei Maria da Penha se daria por analogia. E considerando não ser possível a analogia em malamparte no direito penal, já que violaria o princípio da legalidade, não seria possível a incidência das normas com reflexos na área penal às relações homoafetivas entre homens. Por isso, no entendimento do ministro Zanin, que foi seguido pelos ministros André Mendonça e Edson Fachin, o emprego de analogia aos casos envolvendo relações homoafetivas entre homens deve se limitar à possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência, não se estendendo qualquer sanção de natureza penal cujo tipo de referência tenha como pressuposto vítima mulher, como feminicídio, artigo 121A do Código Penal, lesão corporal contra a mulher, artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, violência psicológica contra a mulher, artigo 147B do Código Penal, bem como não se aplica o crime previsto no artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, que trata do descumprimento da medida protetiva de urgência. Nesse caso, incidiria em relação a um contexto de relacionamento homoafetivo entre homens, o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Em resumo, enquanto não editada a legislação protetiva a homens em situação de vulnerabilidade em relacionamentos homoafetivos, o STF decidiu pela aplicação a esses casos as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 18 a 23 da Lei 11.340 de 2006, excluída a possibilidade de aplicação de sanção prevista no artigo 24A da Lei Maria da Penha ou de qualquer outra sanção de caráter penal. Ou seja, em outras palavras, se ocorrer numa relação homoafetiva entre homens, um deles agredir, praticar lesão corporal em relação ao companheiro, não se pode falar em lesão corporal qualificada lá do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, porque não se aplica em relação a agressões entre homens. Lá é em relação a mulheres. Quando há violência doméstica familiar contra a mulher, lesão corporal do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Mesma coisa, se ocorrer uma lesão corporal entre homens numa relação homoafetiva, a ação penal não será de ação penal pública incondicionada, conforme a súmula 542 do STJ, e sim de ação penal pública condicionada à representação, se for, claro, de natureza leve. Então, nessas sanções de caráter penal, não se aplicam as regras da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas entre homens. Mas pode o companheiro postular medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, afastamento do lar, de não aproximação do companheiro agressor por uma determinada distância, não estabelecer contato, ou ser proibido o companheiro agressor a estabelecer contato com o companheiro agredido,
Nesses casos, seria possível a aplicação de medidas protetivas de urgência, porque não tem caráter penal. Então fica a dica aí para vocês. Lei Maria da Penha se aplica a relações homoafetivas entre homens se for no contexto de medidas protetivas. Não se aplica se for num contexto de natureza penal.